Vamos entrando de novo. Ai, que meda. Se meus fracassos não ensinassem tanto, se minhas lágrimas não põem à prova, acho que o segredo de vencer na vida talvez é compreender sua dor de agora. Vamos passando a live pra frente, gente. Vamos ver se o pessoal volta. Tem um probleminha ali no vídeo que eu abri anteriormente. Vai ter direito à vida mais fantástica. O melhor peixe é o que você pesca. A melhor caça é a que você caça. Vamos esperar então a Dayana entrar e já vamos começar. Agora vai, Jô, agora vai. Agora tem que ir, pelo amor de Deus. Nem sempre o mais caro é o que presta. Um vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude desprezível. Vamos ver, cadê a Dayana? Eu vou te chamar, tá bom, Dayana? Deixa que eu te chamo. Gente, é coisa do Insta. É coisa Não tá desse... dando. Tá me vendo? Tá te vendo? Eu me vejo, mas não te vejo. E você, gente? Vem as duas ou vem uma só? Vamos ver o que o pessoal nos diz aqui. Então, as duas. Ai, gente, eu vou fazer assim a live. Não sei como é que vai ficar na gravação depois. Eu não tô enxergando ela, não tá me enxergando, mas a gente vai conseguir conversar, ao menos. E vai ficar nós as duas depois, nem que seja só a voz. Ai, tomara que as duas, né, gente, fique aparecendo depois na gravação. Bom, gente, não vamos perder mais tempo, né? Já tivemos esse pequeno atraso aí de 7 minutinhos tentando resolver esse probleminha. Não deu, mas vamos embora, vamos em frente. Daqui um pouco, de repente, o Insta nos coloca de novo na configuração normal. Eu vou iniciar, então, agradecendo a Dayana por estar aqui comigo nessa noite. E vou já iniciar a apresentação da Dayana, tá, gente? A Dayana é psicopedagoga clínica institucional, pedagoga, especialista em avaliação psicopedagógica e avaliação do desempenho infantil, professora há 20 anos, atua como psicopedagoga no Grupo Desenvolver, com interação precoce no TEA, onde atende as demandas de dislexia, TDAH, descalculia e dificuldades de aprendizagem em geral. Agora, recentemente, fez uma capacitação em avaliação do autismo em adultos com a supervisora de psicopedagogo Simone Farias, de Pernambuco. Então, vamos começar, Dayana. E eu gostaria de iniciar, sempre inicio, na verdade, as minhas lives, fazendo uma pergunta para os nossos convidados aqui. É o que te levou a escolher a tua profissão e direcioná-la para crianças com TEA? Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu fico muito feliz, Carla, que hoje a gente possa estar conversando sobre isso, sobre a avaliação do autismo em adultos. Bom, eu costumo dizer que eu não escolhi o autismo, que foi o autismo que me escolheu. Eu fiz a minha graduação em pedagogia na UFSM há 20 anos atrás e fiz um curso presencial. Na época não existiam cursos EAD. E eu tive uma experiência muito significativa, que foi na brinquedoteca do USM, do Hospital Universitário. Eu era bolsista de iniciação científica de um projeto de pesquisa e extensão, onde as acadêmicas de pedagogia elas elaboravam os recursos, né, os recursos terapêuticos, que eram jogos pedagógicos, e a gente colocava eles em prática. E junto dessa equipe, nós tínhamos acadêmicos de fonoaudiologia, de educação física, de psicologia, e a gente utilizava o brincar para suscitar o desenvolvimento infantil nessas crianças, que na sua maioria eram crianças típicas, e elas estavam afastadas do contexto escolar, do processo de escolarização, devido a uma condição, devido a problemas de saúde bem graves. Na maioria eram questões oncológicas, leucemia, uns tratamentos assim muito longos,
né? E dentre essas crianças, nós tínhamos poucas crianças autistas. Nós tínhamos 2 ou 3, porque naquele momento os diagnósticos não eram feitos como são hoje, não existiam, os métodos não estavam tão refinados como hoje em dia, e foi meu primeiro contato com essas crianças, com as crianças dentro do espectro. Eu tive contato com crianças com síndrome de Down, com atrasos no desenvolvimento infantil, de maneira geral, e foi uma experiência muito interessante, porque foi a minha primeira experiência, assim, com o brincar, com o planejamento do brincar e colocando isso em prática. E o contato com a equipe multidisciplinar, com acadêmicos de outras áreas. Depois, eu me formei e eu voltei para Livramento. E como a minha habilitação é educação infantil, eu trabalhei alguns anos com educação infantil em escola particular aqui em Santana do Livramento. Devido à minha formação em língua inglesa, eu passei a atuar com inglês em escolas regulares, né, em escola regular, escolas particulares. Eu trabalhei com educação infantil, ensino fundamental, médio, técnico, e metade da minha carreira foi em escola regular, ensino regular, e a outra metade, os últimos 12 anos, foi em escola de idiomas com o ensino do inglês. E o que começou a acontecer? Há 10 anos, lá por 2014, eu comecei a receber o público neurodivergente na minha sala de aula. Então, eu tinha crianças de 3, 4 anos de idade que eram autistas, nível 1, na sua maioria, nível 1 de suporte, que os pais tinham decidido colocar para aprender inglês. E eu percebi, aquilo foi notório, né, que eu não ia conseguir acessá-los, que eu não ia conseguir ensiná-los da mesma forma que eu ensinava inglês para crianças típicas. Então eu comecei a buscar muita literatura, buscar muita bibliografia. Eu sempre fui muito interessada em adaptar as atividades para essas crianças dentro do espectro. E não falo assim só dentro do espectro. Crianças disléxicas começaram a surgir muito, crianças com TDAH. E eu comecei a buscar várias ferramentas para poder ajudá-las em sala de aula. Eu sempre mantinha uma conversa, um diálogo muito próximo com os pais dessas crianças. Eu conversava bastante com a psicopedagoga que os atendia, e isso foi me aproximando muito da psicopedagogia. E aí, um pouco antes da pandemia, da Covid-19 começar, eu tinha decidido a começar a estudar, a fazer uma pós em psicopedagogia. Eu fiz o caminho contrário, eu fiz alguns cursos sobre autismo, sobre avaliação, sobre desenvolvimento infantil, e depois fiz a pós em psicopedagogia clínica e institucional. E comecei a ser buscada por algumas famílias para fazer atendimentos a domicílio. Fiz alguns atendimentos a domicílio e pensei assim, meu Deus, eu continuava em sala de aula, né, e pensei, eu não posso restringir as minhas intervenções com esse público que me faz tão bem trabalhar com eles, que eu gosto tanto, que eu tenho tanto interesse. Eu não posso restringir aos muros da sala de aula, aos muros da escola. Eu preciso entrar no contexto clínico. E aí eu decidi, né, que eu abriria meu espaço. No meu espaço, hoje em dia, eu atendo as demandas de dislexia, mais transtornos específicos de aprendizagem. E o ano passado, eu tive um encontro muito feliz. Eu digo que é reencontro porque eu conheço a Márcia Maciel, que é idealizadora do Grupo Desenvolver. Eu a conheço desde a adolescência. Eu me lembrava dela. Ela disse que se lembra de mim, mas eu acho que não. E aí, ela me chamou para uma conversa aqui no Grupo Desenvolver, e foi uma conversa assim que fluiu muito. E a gente conversou só sobre autismo, sobre avaliação, sobre instrumentos de avaliação, sobre programas de intervenção, sobre as características do nosso público, sobre intervenção precoce. E depois disso eu comecei a fazer meus atendimentos aqui no Grupo Desenvolver, porque eu acredito muito nas intervenções em equipe multidisciplinar. A gente sabe que para o autista precisa ser em equipe multidisciplinar, porque eles requerem muitos profissionais para que a gente possa conseguir a evolução dessa criança. Mas a questão de eu estar aqui no mesmo espaço físico, pertinho, numa sala ao lado, de uma educadora especial, de uma fonoaudióloga, de uma terapeuta ocupacional, isso traz muitos benefícios para a nossa intervenção e a gente troca muitas figurinhas. Então, atualmente, eu me dedico à intervenção precoce, né, com crianças dentro do espectro, crianças de 0 a 6 anos, e é uma paixão na minha vida. Eu gosto, eu me dedico,
é o que eu amo fazer. Eu faço o que eu amo, né? E é muito gratificante. É muito bom trabalhar com essa Daiana, demanda. assim, realmente, eu acredito muito quando a pessoa fala que não escolheu a ida para intervenção com um autista, né? Essa questão, porque realmente eu vejo assim que muitos profissionais começam a ver a demanda de uma maneira tão crescente e tu vai lá te capacitar, né? Se tu tem o teu interesse, se tu tem algum tipo de afinidade ali, tu vai querer te capacitar para te fazer o teu melhor trabalho, fazer a tua melhor intervenção. Então, como a gente tem, assim, tem até a questão, né? Tem mais autista ou tem mais laudo, né? Isso tudo são questões que realmente vem trazendo muito mais essa questão de ter que se profissionalizar, de ter que dar esse olhar mais atento, né? Porque senão, realmente, o profissional vai ficando para trás e não se atualizando, ele vai perdendo mercado, né? Então, assim, eu vejo que eu acho muito legal, que todas as pessoas que passaram aqui pelo Chapa Chega, eles sempre têm muita vontade de aprender, muita vontade de estar ali. E isso é muito importante, o querer estar naquele local, fazendo aquele trabalho, isso é algo que é fundamental, né? O amor, a dedicação que a gente tem que ter para tratar com crianças que têm algum tipo de deficiência, e no nosso caso aqui que nós estamos falando do autismo. Mas, então, assim, a gente quer muito saber desse teu último curso, né? Que é a questão da nossa live hoje, que eu fiquei surpreendida de maneira muito positiva, assim, pela quantidade de questionamentos que nos chegaram quando a gente abriu as caixinhas. Veio muita pergunta legal, assim, que eu acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar. Então, primeira coisa, assim, que eu acho que a gente já conseguiria responder algumas perguntas, mas depois a gente pode ir em cada uma delas e dar uma pincelada. Mas qual é a importância do diagnóstico em adultos? Porque o que a gente vê assim? O diagnóstico tardio geralmente ele vem para o adulto depois que tem um filho que tem diagnóstico de TEA, né? Antes a pessoa tratou com as suas dificuldades da maneira que deu e seguiu a vida do jeito que deu, e daí depois que teve um filho com TEA, e aí chega o seu diagnóstico. Então, eu queria que tu nos falasse, assim, qual é a importância desse diagnóstico? O que tu verifica que isso daí traz de mudanças na vida da pessoa? De um adulto, no caso. Realmente, assim, ó, é uma importância enorme. Porque o que aconteceu? Por que eu fui fazer esse curso? Nas devolutivas com as famílias, quando a gente entrega o relatório e explica tudo para os pais e fica, às vezes, quase que 2 horas conversando sobre uma criança, o que as mães e o que alguns pais e mães me diziam, mas é incrível, Daiana, todas essas características que tu tá me comentando aqui, me relatando sobre meu filho, eu tenho. As pessoas se identificam, sabe? Acontece muito isso. E principalmente aquelas pessoas que já vêm se observando, que têm um olhar mais atento, que estão se reconhecendo, elas conseguem fazer esse tipo de constatação. Então, assim, ó, os benefícios, a importância dessa avaliação no adulto é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de validação de idade, tá? Porque os adultos que eu tenho avaliado, eles me relatam assim, ó, coisas fortes, sabe? Coisas tristes que pessoas, por exemplo, que não conseguem lidar com determinado tipo de demanda social, que não desenvolveram certas habilidades sociais, e muitas vezes essas pessoas, elas são julgadas pelo seu grupo de amigos, porque agora a sociedade, ela teve um avanço cultural em termos de conscientização a respeito do autismo, e tem até gente que diga, é moda hoje em dia, ser autista é uma questão de moda. Então, tem adultos que me relatam assim, ó, Daiana, às vezes eu tenho problemas de relacionamento, com os meus amigos, eu tenho até problemas de relacionamento com a minha companheira, com a minha namorada, com o meu namorado, porque o que eu tenho, essas características, esses traços autísticos, eu ainda não fechei um diagnóstico.
eu não tenho nada que me ampare, eu não tenho um laudo médico, então eu quero dar um nome ao que eu tenho. E geralmente, assim, ó, esses adultos, eles são adultos que eles estão no nível 1 de suporte. São crianças que quando tinham 3, 4, 5 aninhos, eles tinham a fala preservada, eles tinham a cognição preservada, e esses sinais, eles já estavam ali. É que lá, há 30, 40 anos atrás, os seus pais não tiveram esse olhar cuidadoso, esse olhar clínico que hoje a gente tem, que é maior sobre as crianças, e isso passou despercebido. Não foram só os pais, mas foi também pediatras, né, profissionais da primeira infância que não tinham esse olhar apurado, até porque, como eu te falei, esses instrumentos de avaliação, eles não estavam tão refinados. Então, assim, ó, a maioria dos adultos que eu avalio, eles querem dar um nome para o que eles têm, eles mesmos quase que fizeram o seu diagnóstico, né? Mas eles precisam de um profissional que os avalie melhor com essas características, porque eu faço somente avaliação, tá? As intervenções nessa fase da vida, elas são feitas pela psicóloga. Então, o que a psicóloga vai fazer? Ela vai lidar com as comorbidades que surgiram em função desse transtorno do espectro autista, com as dificuldades em habilidades sociais, com a rigidez cognitiva. Uma das adultas que eu tô atendendo, ela me relatou muito assim da rigidez cognitiva que ela tem do apego à rotina. Se algo sai fora do controle dela, ela pode entrar em crise, ela se desregula emocionalmente. E na semana passada eu tinha uma sessão de avaliação com ela e eu perdi o sono, eu tive uma insônia horrível. E no outro dia eu me acordei em cima da hora, era às 10 horas, eu me acordei 9h20. E aí eu pensei assim, vou mandar uma mensagem transferindo para outro dia, cancelando. E eu pensei, não, eu não vou fazer isso, porque isso pode causar uma desregulação no adulto que eu vou atender. Eu não quero ser responsável, entende? Porque a partir do momento que as pessoas com quem tu te relaciona têm consciência e tu tens consciência de como tu funciona, a tua vida, a tua qualidade de vida melhora, tu fica sabendo como lidar contigo mesmo e o que fazer para reverter, para trabalhar em cima desses prejuízos que o TEA, em cima desses déficits que o transtorno do espectro autista traz. Tu sabe, Daiana, que uma das coisas que eu vejo muito, porque eu sigo muito autistas adultos. E por que eu faço isso? Porque tu aprende muito com eles. Muito, 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 assim. Se tu quer aprender sobre o autismo, seguir autistas adultos, né? Que já tem seus laudos, já sabe suas dificuldades. E uma coisa que me chama muita atenção é a questão que eles dizem assim... dos que receberam o diagnóstico tardio, né? Mas tu tá dizendo que tu é autista, mas isso é bobagem. Mas, isso daí... Mas, assim, ó, é uma coisa que eles dizem muito assim, nossa, tu sempre me achou estranho, agora que eu tenho um nome pra minha estranheza, tu quer desvalidar meu laudo. Porque isso tem muito, né? As pessoas tentam invalidar o laudo da pessoa. Que tu é autista nada se tu falou a vida inteira, se tu conseguiu te formar, se tu já é casado, já tem filho. Mas ninguém sabe o esforço que essa pessoa fez para estar naquele meio social. O esforço que ela fez para copiar, né, as questões de sociedade, que a gente sabe que a mulher tem muito mais disso, né, do masking, que é aquela mascaramento que daí ela olha, vê que é assim que ela tem que se comportar em tal lado, e ela faz um esforço para tentar se encaixar naquilo ali. Então, a gente vê que é muito... Principalmente porque hoje em dia tem um movimento, que eu estou achando um movimento muito perigoso para a comunidade do autismo, que são pais de crianças nível 2 e 3 de suporte tentando dizer que o nível 1 não precisa dos direitos, né? E isso eu acho muito perigoso. Porque a gente não tem como caracterizar assim, a pessoa nível 1 de suporte é um de suporte para tudo. Não! De repente, a pessoa 1 de suporte que fala, que se expressa, tem dificuldade numa espera, tem dificuldade numa mudança de rotina, tem dificuldades em várias coisas. Então, acho que não se deve tentar invalidar um laudo de um autista nível 1 só porque ele fala, porque ele conseguiu se casar, porque ele...
Isso daí, né, não, eu acho que não deve ser feito. Eu vejo que muita gente tenta invalidar os laudos dos autistas adultos, julgando que eles conseguiram ter uma vida socialmente aceita, digamos assim, né? Sem as dificuldades que a gente vê no nível 2 e 3 de suporte. Que daí sim, essas crianças, mesmo assim, as crianças são diagnosticadas às vezes com um atraso bem significativo de tempo, né? Que essas características são meio que negligenciadas. São. Pois é, Carla, eu gostaria de pontuar duas coisas. Essa questão da invalidação, que tem gente que diz assim, mas tu terminaste o nível superior, e uma característica assim dos adultos que estão me procurando são pessoas assim que têm uma capacidade incrível. Só que quando eu estava me preparando, assim, relendo, vendo algumas coisas para live, eu assisti um vídeo do Lucelmo Lacerda, do doutor Lucelmo Lacerda, né? Que ele é doutor em psicologia, em práticas baseadas em evidências, ele é um dos maiores nomes em autismo no Brasil hoje em dia, e ele fala assim, o que as pessoas precisam entender é que o autismo é um espectro. Tu precisa preencher aqueles critérios, né? O que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento que causa déficits na interação e na comunicação social. Tem adultos que eles não conseguem perceber mudanças sutis de humor. Eles não entendem ironias, eles não entendem piadas, eles são literais. Eles têm padrões de comportamentos repetitivos, tem a questão, às vezes, né, do flapping e de outros movimentos. Então, assim, o autismo é um espectro. E o nível 1, não é porque ele é nível 1 que ele só precisa de menos suporte, mas ele continua sendo, o autismo é sempre grave, porque ele traz prejuízos. E esses prejuízos, né, a gente sabe que o ideal é que eles sejam identificados lá na infância, de 0 a 6 anos, quando o cérebro está com a sua neuroplasticidade mais ativa, que as crianças têm esponjinhas, que o que a gente trabalhar com elas. Mas se não pode ser feito lá na infância, que seja feito agora. E uma coisa assim, que eu gostaria de mencionar, nesse processo de avaliação, eu não sei se tu queres entrar nisso, se eu vou me adiantar. Não, pode seguir, que o nosso próximo questionamento realmente é isso. Como é que é feito esse processo de avaliação? E outra questão que tu estava falando, que eu acho que é importante a gente frisar, é que as pessoas que não têm um diagnóstico, né? Portanto, vêm desde a infância tendo prejuízos e que esses prejuízos não são tratados. Agora, eu não vou falar, porque senão eu posso falar bobagem, mas o índice de suicídios, no caso de pessoas dentro do espectro autista, é bem maior, né? Porque as pessoas não se reconhecem dentro da sociedade, elas não conseguem se encaixar. Tem problema também que é muito recorrente, que é a depressão no meio das pessoas do espectro autista no nível 1 de suporte, 1, 2, né? Dependendo de qual seja o déficit do 2 suporte. Então, eu acho que a gente precisa realmente, gente, ir atrás, ter uma desconfiança, independente da idade que tenha, vai atrás, descobre o que é. E tem todas um processo que é feito. Então, não é só chegar num profissional ali, ele vai avaliar 2, 3 pontos e vai te dizer que é autista ou não. Não, isso é um processo completamente diferenciado, que é o que tu vai nos falar agora, né, Daiane? Isso, e só com relação assim às tentativas de suicídio nos autistas nível 1 de suporte, é assim, é um percentual muito grande que tenta suicídio, tá? E dessas pessoas que têm uma ideação suicida, do total de pessoas que têm uma ideação suicida, 30% chega a cometer o suicídio. Então é muito grande. E esses adultos nível 1, eles já acumularam muitos prejuízos e eles sofreram muito. Por que eles sofreram? Porque sozinhos eles tiveram que criar mecanismos autoadaptativos. As mulheres, elas têm mais facilidade no mascaramento de habilidades sociais, porque o cérebro feminino tem mais facilidade com habilidades sociais. Então, eu vou me encaixando, eu vou tentando me encaixar, eu vou imitando, eu vou copiando, só que isso me causa sofrimento. E o autismo, ele traz uma série de comorbidades. Ele traz uma depressão, principalmente no nível 1, ele traz ansiedade. Então, essas questões, elas precisam ser tratadas.
né? Elas precisam passar por uma intervenção profissional. E daí, assim, ó, entrando como é feito o processo de avaliação, entrando nesse tópico, todo e qualquer processo de avaliação psicopedagógica é um processo detalhado, minucioso, extenso. Quando ele se dá com crianças, comigo, por exemplo, às vezes acontece de eu dizer para o pai, olha, eu vou fazer 10 sessões, eu acredito que em 10 sessões, e às vezes com 10 sessões eu não consigo. E aí eu tenho que fazer 12, eu tenho que fazer 14, mas é porque se faz necessário, porque na verdade é um quebra-cabeça que a gente monta sobre aquela pessoa. E com os autistas, com os adultos que levantaram essa hipótese, que estão buscando essa avaliação, ele é feito de maneira que a gente busca na história pregressa dessa pessoa, na história anterior dela, lá na infância, e a gente busca os sinais, a gente questiona sobre os marcos do desenvolvimento infantil, como eles ocorreram, quando eles ocorreram, de que forma eles se deram. E a primeira entrevista, que é uma anamnese, na verdade são 2 anamneses, porque eu peço para o adulto ele vir acompanhado de um dos seus genitores, se ainda estão vivos, porque às vezes, né, tem pessoas que já perderam seus pais e eles não têm mais o pai e a mãe consigo, ou não estão em condições de saúde, vem algum cuidador ou alguém que os conheceu na infância. E eu faço uma anamnese com um adulto, pegando da infância, indo da infância até os dias atuais, e eu faço uma anamnese com aquele cuidador somente sobre a infância daquela pessoa, né? Com mais foco na infância. Claro, a gente fala também sobre questões da adolescência, mas a gente faz como que uma retrospectiva sobre como foi essa pessoa desde a infância, porque esses sinais precisavam estar presentes lá na infância. Eles estavam lá, mas eles não foram identificados, eles não foram reconhecidos. Sim. Uhum. E justamente por causa disso, né, Helena? Porque assim, antigamente as pessoas tratavam, não, ele é assim mesmo, é do jeito dele, e sempre foi assim. E aí a pessoa vai se desenvolvendo com uma fala funcional, vai se desenvolvendo com atitudes que ela vai se enquadrando, às vezes pode não ser a mais adequada, mas aí aquela, né, velha, é o jeito dele, né? E foi se passando muito tempo em que as pessoas não se davam conta que isso era que estava dentro do espectro, até porque agora isso está sendo, os padrões de avaliação estão mudando. Então, as pessoas estão enquadrando melhor o autismo dentro daqueles padrões, dentro daqueles testes que são feitos, né, para ver se a pessoa está enquadrada ou não dentro do espectro autista, dentro do transtorno, né? No caso que aqui a gente fala do transtorno. O espectro ele é muito expandido, então a pessoa pode ter, né? Tem pessoas que têm a questão até nos pais mesmo, né? Tem traços do espectro expandido, traços, né? Mas não é autista porque não preenche outros requisitos. Então, isso aí foi ficando muito no tempo, assim, só agora, depois de muitos estudos, é que a gente está conseguindo realmente determinar e verificar que aquilo é autismo, né? É um transtorno, então a pessoa acaba tendo o seu diagnóstico com 30, 20, 16 anos, né? Depende muito de quando que essa pessoa começa a procurar ter essa resposta. E Sim. Não sei se tem mais alguma coisa. Sim, eu quero só falar uma coisinha. Também justificavam muito assim, mas o pai dele ele é assim porque ele é parecido com o pai, com a mãe. Olha o primo dele, é a mesma coisa. Mas, e todos os prejuízos, né, que essas pessoas tiveram que lidar e explicar somente assim, é uma questão familiar, são semelhanças. Não basta, tá? Tem muito prejuízo, tem muito sofrimento envolvido em tudo isso aí. Como eu não te enxergo, como eu não tenho a tua expressão facial aqui, às vezes eu tô falando meio que eu não tô tendo o contato visual que eu preciso ter contigo. É horrível, né? Eu tô sentindo a mesma coisa que tu, Daiana. É muito estranho ficar só me olhando e não poder te enxergar. Mas eu tô aqui e as minhas expressões estão sendo condizentes com as tuas falas. Não, mas estamos indo muito bem. Mesmo a gente não se vendo, a nossa sintonia tá joia, joia, joia. Então, assim, Tá, sim.
Vamos para uma última questãozinha que eu tenho anotada aqui e depois vamos passar para as perguntas, porque eu quero muito que a gente toque em cada uma dessas questões que vieram, porque a gente sabe que se está aqui é porque tem uma dor, né? Tem alguma coisa ali que trouxe essas pessoas para virem me perguntar. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse ajudá-las e a responder cada uma delas. Então, assim, ó, depois que a gente tem a avaliação, avaliou, passou pelos testes lá, aí tu fechou o diagnóstico. O que o adulto faz? Qual é a orientação? Exatamente. Quais são os encaminhamentos que nós vamos dar? E até esses dias uma adulta me perguntava assim, ó, Daiana, eu sei em termos de encaminhamentos para que profissionais eu vou fazer, né? Mas eu conto isso para meus amigos, eu compartilho com quem? E até eu disse para ela, tudo é uma decisão tua. Para quem tu vai contar, se tu vai querer te assumir, se tu já quer fazer isso agora, né? Se tu quer compartilhar esse diagnóstico com todo mundo. E em termos de encaminhamentos profissionais, como eu disse, eu faço só avaliação, porque o meu foco de ação é a intervenção precoce com crianças, tá? E nessa faixa etária aí dos adultos, o que a gente indica é que a pessoa procure intervenções psicológicas, procure a psicóloga, tá? Nós temos uma psicóloga aqui no nosso espaço, a Ana Luísa Frost, que ela é especialista, até já entrando numa pergunta, né, que veio para nós, para a live, se existem psicoterapeutas especialistas em TEA, em TDAH. Nós, aqui no espaço nós temos uma psicóloga que pode atender, que está capacitada para atender essa demanda. E o que ela vai fazer? Ela vai justamente trabalhar com essas dificuldades, com essas questões aí, essas comorbidades que o autismo traz. Ansiedade, depressão, dificuldades na motivação social, na interação social, treinar algumas habilidades sociais, até algumas questões referentes assim ao convívio no ensino superior, os adultos que já estão frequentando uma universidade. Ela vai fazer as intervenções apropriadas para, né? E outra coisa assim que é muito importante é que todo o processo de intervenção ele é individualizado. Eu posso estar dentro do espectro autista, mas eu sou uma autista nível 1 com muita rigidez cognitiva e não tenho tanta dificuldade não tenho tantos comportamentos repetitivos, digamos assim. Já o meu outro adulto lá, ele tem outras características que vai necessitar uma intervenção diferente, né? Então, assim, as intervenções que a psicóloga vai fazer são intervenções personalizadas. Além da psicóloga, se a pessoa desejar, porque no caso a psicóloga que vai pegar minha avaliação, ela vai pegar uma avaliação detalhada, ela vai ver ali, a gente vai se comunicar, seja a psicóloga daqui do espaço ou outra, eu vou estar em contato com essa profissional e ela vai nortear a intervenção dela de forma a trabalhar individualizada, particularmente com os prejuízos que aquele adulto traz, e a gente também, né, pode sugerir um acompanhamento com um psiquiatra, porque tem muitos adultos que eles estão subdiagnosticados, eles foram diagnosticados somente com depressão, ou somente com ansiedade, ou ansiedade e depressão, só que tem algo primário, algo de base, que é o espectro autista, que está aí. Porque depressão e ansiedade são duas comorbidades muito comuns, muito associadas ao espectro. Então, a gente sugere também um psiquiatra, se a pessoa deseja buscar, mas nós deixamos assim, ó, os adultos que chegam, eles estão me parecendo muito conscientes, porque eles se conhecem, eles têm, e eles estão em busca de mais autoconhecimento, né? E fica a gente faz a nossa parte como profissional, sugere os encaminhamentos e aí a pessoa vai ver. Ela pode procurar uma psicóloga, ão pode procurar um psiquiatra, ela não é obrigada, né, a procurar, mas como profissional o nosso papel é de fazer esses encaminhamentos. E eu acho que até, Adriana, assim, deve ter, de repente, algum adulto que tenha problemas motores, assim, que não sejam tão significativos, que tenha isso atrapalhado. Mas a gente sabe que muitos autistas têm problemas de tonicidade muscular, né? Aí sempre aquele, ele sempre tropeçou, tá sempre roxo, sempre não sei o quê. E a gente sabe que isso também é uma debilidade na parte espacial, né? De saber onde é que está o corpo dele e a distância que está a mesa. Então, assim, às vezes tem autistas assim, que se batem
muito e fica sempre roxo, não entende como é que não. Como é que eu achei que eu fosse passar naquele espacinho? E isso tudo a gente vai analisando depois, quando se tem o diagnóstico, e a gente vai percebendo que as coisas não é só porque a gente é estabanado, ou só porque não sei o quê, é realmente que existe uma dificuldade e que não foi diagnosticado na infância, né? E isso vem trazendo todas essas questões para a vida adulta. Aí ele se torna aquele adulto desastrado, alguma coisa desse tipo assim, que na verdade, é que existem algumas deficiências dessa pessoa que ela não consegue se perceber dentro de um ambiente. Ou aquela pessoa que fica sempre se balançando, de repente, quando está concentrado, aí fica num movimento assim, não se dá conta que aquilo era. Então, eu acho que deve ser muito significativo para um adulto receber esse diagnóstico e poder realmente, como diz, dar um nome ao que eu sinto. É tão bom quando a gente consegue dizer o que a gente sente, que às vezes, eu não sei, eu tô sentindo alguma coisa que eu não sei o que é. E de repente a pessoa poder dizer, olha, o que eu senti era por causa disso. Eu acho que isso é um reconhecimento que deve dar uma sensação realmente assim, de pronto, agora eu entendi. Então agora daqui para frente eu vou fazer diferente, eu vou tentar outras coisas e eu vou tentar melhorar minha qualidade de vida, né? É libertador, né? É libertador tu saber qual é a origem das suas dificuldades. E com relação à questão motora, tu estava falando sobre isso, sobre ser desajeitado, né? Tem numa escala que eu estava aplicando na SRS-2, escala de responsividade social, que é o carro-chefe da avaliação, que é uma escala que é padrão ouro para avaliação do autismo em adultos. E uma das perguntas que tem é desajeitado com objetos ao seu redor, costuma derrubar coisas. E essa parte motora, tu tem uma dificuldade motora e às vezes é tamanha que tu acaba te privando de situações sociais. Tu pensa assim, eu não vou sair porque eu vou chegar lá no barzinho, eu posso derrubar algo, eu vou... Né? Então, são várias implicações. Uma coisa tá diretamente ligada à outra. Com certeza. Com certeza. Isso é muito bom a gente falar, porque as pessoas vão começar, né? Quem tá mais ou menos já desconfiando, vai querer ir atrás, vai querer descobrir. Daí ainda tava tão boa a nossa conversa e eu fiquei me distraindo tanto que eu não fiz sorteio de nada ainda agora. Então, assim, ó, eu vou fazer um sorteio para te tomar uma aguinha aí, tá? Eu vou sortear agora o nosso último produtinho que chegou, que é esse cordão aqui. E eu vou colocar o número do 1 ao 15. Quem acertar leva o cordãozinho da deficiência oculta. Que agora, por lei, ela é o cordão que identifica a pessoa que tem alguma deficiência oculta. Vamos ver, pessoal, do 1 ao 15. Vamos ver. Ô, Giovana, para tu aí, Giovana. Começou a dar não tentou acertar. Ainda ninguém. Vamos, números, queremos números para o sorteio. O primeiro que chegou para mim aqui foi a Nath. Nath, é teu, Nath. Paz. Nath Paz. Tá aqui, cordãozinho para você. Vou guardar aqui. Número 7. Nath Paz. Muito bem, muito bem. Agora eu quero saber se tem. Eu tenho uma curiosidade. Tem algum pai de autista? Escreve pai aí. Quero ver se tem algum pai. Se tiver algum pai, vai ganhar. Eu nem vou mostrar o que é, mas o primeiro que colocar que é pai, aí eu vou dar um presente. Eu só vejo mulher nessa live. Eu quero ver homem aqui, ó, colocando aí se é pai. Vamos ver se tem algum pai nessa live. Tem um pai. Rafa, olha aqui, ó. Vou te dar um bottom, tá? Rafa, teu. Vou deixar guardadinho aqui, Rafael.
Vou colocar aqui. Rafael 1988 Santos. Rafael Santos, vou colocar assim. Tá? Depois manda um directzinho pra gente poder mandar o endereço pra eu te vir buscar, Rafael. Prof. Não, Roberta, hoje não tem pra prof, não. Outro dia eu faço sorteio pra prof. Bom, vamos começar a responder. Quer dizer, acho que a maioria a gente já respondeu. Mas vamos tentar dar uma ênfasezinha para cada uma delas. A primeira é: qual profissional procurar depois de adulto para saber se tem TEA, TDAH ou alguma outra condição? Muito bem. Nós temos assim, ó, nós podemos procurar. Quem ganhou foi o Rafael, pai do Miguel. Isso, o pai do Miguel, que é meu paciente, o esposo da Grace. Um beijo pro Miguel, que amanhã eu tenho atendimento dele. Amanhã, 10h30 da manhã. Muito obrigada por acompanharem. Bom, vamos aos profissionais que podem fazer essa avaliação. Os profissionais que podem fazer essa avaliação são psicólogo, neuropsicólogo e qualquer profissional da equipe multidisciplinar de atendimento ao espectro autista, psicopedagogos, educadores especiais, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. O que acontece? Nós temos testes que são restritos e testes que não são restritos. Testes restritos podem ser aplicados somente por psicólogos e neuropsicólogos, tá? Para comprar esses testes, a editora, no caso eu compro da Rogref, ela vai te pedir um CRP ativo, um registro no Conselho Regional de Psicologia ativo. Então, assim, nenhum profissional que não seja psicólogo vai pedir para aplicar um teste que não é da alçada dele. A SRS-2 é um teste que ela é não restrito. Existem psicólogos que aplicam a SRS-2, existem neuropsicólogos, mas a pode ser aplicada por psicopedagogos, por fonoaudiólogos, educadores especiais, terapeutas ocupacionais. Então, o ideal é que essa pessoa, ela procure algum profissional aí, entre psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo e outros que se dedicam ao atendimento do espectro autista e que essa pessoa esteja capacitada, porque não adianta simplesmente assim, ó, o curso de avaliação do autismo em adultos, ele não é uma listinha assim, ó, tal e tal e tal escala. Tu necessita de uma visão maior. E assim, ó, quando a gente começa no atendimento da criança autista, o que as minhas professoras sempre me falaram? É muito importante o convívio e o conhecimento do desenvolvimento típico. Tá. Aí eu comecei com o nicho, né? Eu fui lá para o nicho do autismo, eu vejo todos os dias somente crianças TEA, somente crianças dentro do espectro, crianças atípicas. Então, eu tenho essa visão de infância, adolescência, até chegar lá no adulto. E o profissional que ele vai fazer essa avaliação, logicamente que ele tem que ter essa visão aí do desenvolvimento humano. Né? É uma questão de isso, tem que, mas aí, no caso aqui, então, para TEA, TDAH, e sempre lembrando, né, pessoal, tem que sempre ir para essas pessoas que têm algum tipo de especialização, que conheçam, porque para te não ter um diagnóstico errado. Então, sempre procure esses profissionais que a Dayana mencionou aí, para que não tenha um erro no diagnóstico, né? Não é qualquer pessoa. Sempre a gente tem que olhar para aquele quem é que está mais dentro do espectro do autismo, assim, trabalhando. Quem é que é uma... Sempre procurar referências. Outro questionamento que nós temos aqui, que eu acho que é meio complexo de responder, assim, né? Mas como são as crises nos adultos com autismo? Isso depende muito de qual é a questão que está mais, digamos assim, tem mais comprometimento, né? E como que aquela pessoa consegue extravasar, que consegue expressar. Exatamente. Depende de como esse comprometimento acontece naquela pessoa. Tem adultos que me relatam assim, quando eu tenho crise, eu vomito. Eu não paro mais de vomitar. Quando eu estou em crise, eu tenho que ficar recluso num quarto escuro, livre de estímulos visuais, de estímulos sonoros. Um adulto autista, ele pode ter um meltdown, ele pode ter um shutdown. Um meltdown é uma crise mais de fundo emocional, que às vezes acontece muito choro.
a desregulação emocional, já no shutdown, é uma crise que parece que o teu cérebro ele se apagou, ele se desligou de tudo, tu fica desligado. Sabe quando o computador para, congela, é o que acontece. E assim, é bem o que tu falaste. As crises no adulto, elas variam muito conforme o que está comprometido, né? Tem pessoas que têm dor de barriga, que assim, são manifestações muito diversas. Claro. Já vi relatos esses da pessoa ter crise de vômito, ter diarreia, ou ter uma dor de cabeça muito forte, né? Ou precisar ficar no escuro. Isso, outro dia eu tava procurando essa palavra que tu falou para essa crise que tem o desligamento, sabe? Porque eu acredito que o Martim teve a primeira dele esses dias, e isso me deixou muito abalada. Mas realmente é algo assim. Que tu me disse, né? O Martim teve. Exato. E eu imagino que num adulto isso realmente seja aquilo assim, que tu já não esteja mais aguentando, eu preciso, né? E aí o corpo responde, eu vou te desligar, né? Vou resetar o sistema para que tu possa voltar. Eu acho que seria mais ou menos uma questão assim, não sei se estou falando bobagem. Sim, não é exatamente isso, né? Tu fica fora do ar, tu fica apático, e agora, né, vamos medir as proporções disso num adulto. Uma criança, ela vai estar ali com a escola, com a família, ou com os seus terapeutas, que vão poder ajudá-la nessa autorregulação. E o adulto, se ele está no ambiente de trabalho dele, se ele não tem um diagnóstico e acontece uma coisa dessas, que vão ajudá-lo a se autorregular? O nome de crise de estresse. Ele teve uma crise de estresse, né? Aí já leva para outra questão que de repente não é estresse, é realmente um desligamento pelo autismo, né? Vamos para a próxima aqui. Essa daqui eu vou responder, se tu me permite, porque eu acho que, assim, ó, essa daqui só pode ser daquelas mães que se sentem muito culpadas por certas questões. Então, eu gostaria muito de responder essa daqui e depois tu me ajuda complementando, Dayana. Como manter o autocuidado sem culpa diante dos cuidados com o filho? Querida, se tu tá aqui na live e foi tu que fez esse questionamento, quero dizer assim, ó, não sinta nenhuma culpa por se cuidar. Sinta-se feliz por estar olhando para você, se percebendo como uma pessoa que necessita de cuidados e que para isso, né, para ter esse cuidado, tu vai ter que desatender, digamos, de alguma forma, o teu filho, mas claro que ninguém vai deixar a criança lá sozinha, isso a gente sabe que nenhuma mãe vai fazer, mas não sinta a culpa, não sinta. Numa outra live eu já falei isso e eu repito sempre. Quando tu está num avião, tem uma turbulência forte, né? Um perigo de que o avião vai cair, vai ter uma descompressão, alguma coisa desse tipo. A orientação é: coloque a máscara primeiro em você. Porque quando você colocar a máscara primeiro em você, você vai conseguir ajudar outra pessoa. Então, lembre-se dessa historinha aí. Coloca a máscara. Porque pode ser que o teu filho fique sem atendimento porque você não conseguiu se cuidar. E a gente precisa se cuidar. E eu falo muito isso para as mães que me procuram, de olhar para si. Porque ninguém aguenta tu viver diuturnamente com um foco numa única pessoinha ali que demanda bastante tempo e sem se olhar. Porque às vezes a gente vai começar a deixar passar coisas que são importantes para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Então não sinta a culpa de se cuidar, de fazer alguma coisa que você tem. Ir numa academia, não é ir numa academia, eu quero só ficar um pouco, né, quieta. Não se culpe, faça isso. Isso é importante, isso é muito importante para as mães, para todo mundo que cuida, né? Eu falo mães, mas assim, tem pais, tem avós, tem tias, né, que estão junto no cuidado. Então, tem que se cuidar, gente. Não sinta vergonha disso, não se sinta culpada por isso. Disseste tudo. A regra número 1, para eu cuidar bem do outro, eu só vou cuidar bem do outro se eu me cuidar primeiro. Porque aquela criança não precisa de mim, eu preciso estar bem para cuidar dela. Se eu preciso ir à academia para me sentir bem, se eu preciso, não sei exatamente do que eu poderia mencionar, eu preciso fazer aquilo. Porque ao cuidar de mim,
né? Eu estou cuidando indiretamente daquele serzinho que precisa de mim. E dá um outro ânimo, né, Daiane? A gente precisa recarregar as baterias, porque senão um dia o nosso sistema desliga e aí realmente a gente vai ter um problema. Então, sem culpa, amiga, vai lá, faça algo por ti, o que tu goste, te dá um tempo e aproveita sem culpa, não tenha culpa. Vamos ver, após o diagnóstico, o que muda no paciente? Aceitam de forma tranquila o diagnóstico? Olha, Carla, nos adultos que eu tenho avaliado, como eu te falei, eles já vêm com esse processo de autoconhecimento assim muito, não sei se é avançado, mas eles já vêm com esse processo de autoconhecimento em processo, eles já vêm fazendo isso, né? Tanto é que tem adultos que chegam e dizem assim para mim, olha, Daiana, eu não sei se eu sou TEA ou se eu sou TDAH, que o TDAH é uma das comorbidades que pode ocorrer, né? Junto ao TEA, e eles vêm assim, com isso já em andamento, esse autoconhecimento. O que muda? Muda a validação, muitas pessoas sentem essa sensação de libertação, elas vão ter argumentos para conversar, para lidar com determinadas questões nos seus ambientes de trabalho, com seus familiares, com seus amigos. É algo bem libertador. Uhum. Eu acho que deve ser sim. Acho que isso aqui foi a que a gente respondeu. Se existem psicoterapeutas com especialização em TEA e TDAH em adultos na cidade ou na região. Que tu falou que tem uma no Espaço Desenvolver, né? É isso? Isso, a nossa psicóloga aqui, ela trabalha com intervenção com as crianças também, né? E ela pode fazer as intervenções para esses adultos que forem diagnosticados dentro do espectro autista. Eu acho que a gente foca bastante na criança, né? A criança virou um grande foco, mas eu acho que outros pacientes que são os adultos precisam de profissionais que estejam habilitados para conseguir tratá-los, né? Isso aí é uma questão de saúde pública. A gente precisa olhar para isso com mais carinho. Agora nós temos outro aqui. Como saber se uma pessoa adulta é autista? Já que se suspeita que possa seguir para poder encontrar um diagnóstico em essa etapa adulta. Eu acho que ela quer saber realmente isso que a gente já explicou, né? Como é que eu posso saber que a pessoa adulta tem autismo? Então, a gente já sabe que existem protocolos, existem profissionais que estão habilitados para isso e que podem fazer os testes, né, para fechar o diagnóstico em pessoas adultas. Correto? Isso, a melhor maneira é procurar um profissional, né, que seja especializado nessa avaliação, que possa aplicar, fazer toda essa avaliação, os protocolos, os testes, e para que ela tenha uma opinião realmente embasada e por alguém que entende do assunto. Tem pessoas que às vezes buscam testes online, né, se aplicam, mas esses testes que estão disponíveis online, nós temos que ver qual é cientificamente, assim, se eles são realmente validados, claro, que peso que eles têm. Não é diferente de um profissional aplicar todos os protocolos, e a questão do profissional que aplica não é somente, como eu disse, né, uma lista de testes, é o conhecimento, a vivência que aquele profissional tem dentro desse nicho com pessoas que estão dentro do espectro autista. Claro. Daiana, uma outra pergunta que eu acho que a gente já mais ou menos respondeu lá no início da live, mas que é importante que a gente ressalte agora. Por que vemos tão poucos autistas adultos na sociedade? Na verdade, a gente vê pessoas sem diagnóstico, né, de repente. Sim, nós vemos poucos adultos autistas porque essas pessoas elas não tiveram acesso ao diagnóstico, né? O Brasil tem um problema bem sério dessa questão de acesso aos serviços de saúde. Isso nós vamos encontrar fatores culturais, fatores históricos e até fatores sociais. Há 20 anos, quando eu estava na graduação, o meu curso de graduação, eu estudei bastante sobre TDAH, não se falava tanto em TEA, em 2003, 2002. Lá, há 30, 40 anos, esses dias eu estava conversando com a Márcia, nós não tínhamos
tantos testes, tantos protocolos refinados. As pessoas que buscam, por exemplo, atendimento para o transtorno do espectro autista via SUS, dificilmente elas vão... Um adulto que busque um atendimento via SUS para fechar um diagnóstico de TEA, ela vai encontrar bastante dificuldade. Então, são uma série de fatores que impediam, que dificultavam o acesso dessas pessoas a um diagnóstico. Não temos porque não foram diagnosticados. Sabe que eu estava lendo umas estatísticas e fala que estima-se que o Brasil tem em torno de 6 milhões de autistas. Para sermos mais objetivos, 5.997.222 pessoas provavelmente dentro do espectro. Nossa, é um número bem significativo, né? Uhum. Muito significativo. Vamos para a última. Sim, acho que é a última. É possível tratar mesmo com o diagnóstico tardio na fase adulta? Quais as formas de tratamento? Também já respondemos, né? Só porque a gente quer fazer um apanhadão das perguntas que tinha aqui para todo mundo, né, saber que está respondido. Então, as formas seriam realmente aquele encaminhamento psicológico, né? Que daí vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, vai para outros profissionais, conforme sejam a defasagem e as dificuldades desse adulto, né? Exatamente, porque esses adultos que são diagnosticados, o prejuízo deles não está tanto na cognição. Dificilmente um adulto autista nível 1 vai precisar de uma fono. Então, essas intervenções, esses encaminhamentos vão ser principalmente com intervenções psicológicas, e aí a psicóloga ela pode até orientar se essa pessoa precisa ir a um psiquiatra, né, ter algum acompanhamento médico, psiquiatra ou neurologista, né, que esteja familiarizado, que entenda do transtorno. Claro. Bom, vou fazer mais um sorteiozinho, tá? Vou sortear agora esse chaveirinho aqui, também que chegou agora, da deficiência oculta. Vamos colocar de novo um númerozinho. Dessa vez vamos colocar de 1 ao 10 para ser rapidinho, pessoal. Vou colocar aqui já. Já anotei. Aqui, de 1 ao 10 para ganhar o chaveirinho. Tão bonitinho que eu achei esse chaveirinho aqui. Tão delicadinho, tão gostosinho de tocar. Rafael! Nossa, o Rafael tá rebanhando hoje aqui os brindes. Só porque é o único pai que se acusou, número 3, Rafael leva o chaveirinho. Já vou deixar aqui separadinho pro Rafael. Agora, lógico que eu vou, né, prestigiar as mães que estão aqui. E eu quero dar um de maternidade atípica. Para a primeira que disser mãe. Primeira que disser mãe, leva. Agora é da mãe, pessoal. Vamos ver quem é que vai levar. Tem uma mãe que colocou, que é mãe de uma paciente. Maternar atípico é teu o botãozinho. Vou colocar aqui, maternar atípico. Depois manda o directzinho pra gente mandar o endereço, tá bom, pessoal? Maternar atípico. Vai ganhar um broche da maternidade atípica. Tudo a ver com o teu perfil. Então, Dayana, a gente está se caminhando para o final agora aqui da live já. E eu quero que tu me fale, me dê as últimas considerações, por gentileza, alguma orientação que tu possa passar para as pessoas que estão aqui na live, que ou tem alguma, né, pode pensar, será que eu sou autista, eu tenho assim, certas dificuldades, ou alguém que está próximo a mim, tens alguma coisa para nos dizer? Tenho. O principal é busque o diagnóstico.
busque um profissional capacitado para lhe atender, para fazer essa avaliação. É um processo corajoso, é uma decisão corajosa, em busca de uma liberdade, de algo libertador, é uma decisão em busca de uma qualidade de vida, de uma vida melhor. O TDAH, por exemplo, ele pode trazer, tanto o TDAH quanto o TEA, ele pode trazer algumas dificuldades assim, nos relacionamentos, pessoas que acabam tendo discussões, brigas conjugais em função do seu companheiro ou a sua companheira não entender essas características. E olha o quanto de benefícios uma avaliação e talvez o fechamento desse diagnóstico vai trazer para essas pessoas. E depois o processo de intervenções psicológicas. Eu sou uma defensora da psicoterapia, eu faço psicoterapia há 8 anos e eu só tive ganhos. E sempre que a gente busca profissionais para a gente se autoconhecer e fazer algo em prol do nosso desenvolvimento, da nossa independência, isso é algo maravilhoso. Só nos traz coisas boas, coisas maravilhosas. É uma pena fazer uma live às cegas contigo, né? Porque eu não consigo enxergar, tu não consegue me enxergar. Mas eu acho que, assim, independente disso, as pessoas puderam ter muita informação. É um assunto que nós vamos trazer de novo, né? Nós vamos trazer mais profissionais, vamos em busca de mais pessoas que possam nos dar essas orientações, porque na página mesmo tem algumas pessoas adultas, autistas, que mandam mensagens para nós. Então, acho que é um trabalho que a gente precisa realmente focar também, tem que fazer, porque eu acho que o autista adulto, ele não diagnosticado, gera todas essas questões, né? E outro que a gente tem que pensar assim, nossos filhos, que são hoje crianças, vão crescer e vão precisar de apoios, desse tipo de apoio que a gente está indicando para que os adultos com diagnóstico precoce procuram. Então, a gente tem que fomentar isso, a gente precisa fazer com que as pessoas comecem a dar um olhar mais atento também para os autistas adultos. Bom, aqui temos gurias, uma boa noite, foi uma live muito boa, adorei. Beijo para vocês. Maravilhosa, Daiana. Adorei o conteúdo, é mesmo, né, Bruna? É muito maravilhosa, Daiana. Isso mesmo, Jô. Bom lembrar que os autistas crescem. Todos vão crescer, vão ficar adultos, vão ficar velhos. O autista segue a vida. E o autismo não sai deles. Bom, gente, quero agradecer muito a live. Desculpa a nossa primeira, né, a nossa entrada não deu muito certo. A gente tentou resolver, não deu, mas eu espero que a gente agora, na hora de postar, fique direitinho. Muito obrigada, Daiana. Muito obrigada. Adorei a nossa live. Adoro conversar contigo no off. É muito bom. E agora, então, nós vamos dar de repente, vamos deixar aberto para que se venha mais questionamentos. Eu te encaminho, a gente pode colocar, de repente, alguma resposta para o pessoal, pode ser? Ali na página do Tiago. Os questionamentos que chegarem para ti, pode me encaminhar, que com o maior prazer eu vou responder. Eu quero agradecer muito, Carla, essa oportunidade. Eu acho que assim, ó, é um serviço muito grande, é um avanço cultural imenso para a sociedade, porque há 20 anos nós não tínhamos 2 pessoas assim conversando sobre a avaliação no autismo, nem sequer em crianças, quanto mais em adultos, tá? É um serviço assim muito importante. Nós precisamos dessa conscientização, nós precisamos dessa validação. Eu te agradeço imensamente. Tu és uma mãe maravilhosa, tu és uma ativista da causa autista, assim como nós, todas nós que trabalhamos nesse nicho, nós somos, e eu fico muito feliz. Livramento precisa disso, a sociedade precisa disso. Ai, muito obrigada. Ó, já ficou, eu não tenho mais tempo mesmo, pessoal, senão podia voltar. Mas já temos aqui, ó, 2 perguntas que ficaram sem resposta. Vou pedir para vocês colocarem lá no postzinho e eu vou mandar para a Daiana. A Daiana já responde ali no post mesmo, tá? Pode ser, Daiana? Pode ser, com certeza. É muito importante estar sabendo sobre altas habilidades e colocação no mercado de trabalho. Eu achei muito importante mesmo. A pena que o nosso tempo é tão pequenininho. Bom, gente, muito obrigada. Um beijão para vocês. A Daiana vai seguir respondendo, pode ir colocando lá no postzinho das perguntas, tá? Da live dela, que daí a gente vai tentando responder conforme vai dando ali. Um beijo, muito obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente. De novo, muito obrigada, Daiana, por
confiar na gente e estar aqui hoje conversando. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, tchau.